estamos aqui já pertinho já do final, né? Do capítulo 11. Depois faltando só este hino lindo, é um hino que nós vamos estudá-lo na semana que vem, se Deus permitir. Este bloco, portanto, fala a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Mas no capítulo 11, o Senhor tem manifestado aqui sobre, dando uma ênfase à soberania de Deus. A pergunta que está aqui no ar, que está implícita, a pergunta que fica é: qual é então o futuro de Israel? Não é? A palavra de Deus nos instruiu que num primeiro momento, isso nós já vimos, num primeiro momento, lá na época, no período do Antigo Testamento, neste primeiro momento da história da humanidade, Deus concedeu a Israel a sua plenitude. Quero dizer com isso, concedeu a Israel a sua revelação, uma atenção muito especial a esta nação, por conta de promessas que ele havia feito aos patriarcas. Deu a eles a instrução, a revelação. Deus foi praticamente exclusivo para eles, fazendo poucas manifestações às outras nações. Como gostam de dizer os judeus, às outras gentes, aos gentios. Deus pouco falou com os gentios, muito embora não tenha se deixado ficar sem testemunho em todas as nações, mas da maneira especial, de uma maneira gloriosa, Deus se revelou a eles, comparando o seu reino à nação de Israel, comparando o seu reino e a nação de Israel, comparou a uma árvore, uma oliveira e seus ramos. A palavra de Deus nos ensinou, nos instruiu, que Deus arrancou os ramos, os galhos naturais, que seriam os filhos de Israel. O seu reino é aquilo que ele prometeu a Abraão, de restaurar, de levantar um povo para si, de restaurar a humanidade, de resgatar, de redimir, né? E os seus filhos, os seus netos, né? Os filhos dos filhos, as gerações seguintes, endureceram os seus corações e não creram nas promessas de Deus, nas promessas que ele fez a Abraão. Antes acharam que poderiam ganhar a sua salvação, ou o pertencimento ao reino de Deus, através do cumprimento da lei e da sua arrogância, achando que por serem filhos de Abraão, estava garantido o reino para eles. Deus então os arrancou os ramos, os galhos naturais, a quem ele dedicara por tantos anos a sua atenção, a quem ele se revelara com tremendos testemunhos de vitórias sobrenaturais, de grandes testemunhos de si mesmo. Eles anularam tudo isto pela sua incredulidade. Eles tropeçaram na rocha e não creram no Messias enviado. Deus arranca esses galhos desta oliveira, a oliveira que representa o seu reino. Deus arranca estes galhos pela própria dureza do coração deles, na sua incredulidade, e faz um enxerto nesta árvore, na árvore que representa o seu reino. Faz um enxerto de galhos que não são naturais da árvore, estão fora da promessa. Outras nações representam estes galhos enxertados, ou seja, os gentios, todos nós.
Os novos galhos são aqueles que até então desprezaram a Deus e Deus também os desprezou. Esses galhos somos nós, todos os povos, todas as demais nações. Desde então, Deus tem se revelado a nós, Deus tem buscado um povo em toda parte, em todas as nações, tem alcançado, tem falado, tem pregado e tem os levado a crer no Evangelho, conduzindo-os para o seu reino. Isto é, enxertando na sua oliveira, que representa o reino de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, ele nos enxertou na oliveira, para que fizéssemos parte do seu corpo, fazendo de nós um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas quanto a Israel, que rejeitou, que foi endurecido, que não quis saber de Deus, não recebeu, a palavra de Deus nos diz que ele não o rejeitou na sua totalidade. Somente por algum tempo, para ir buscar aqueles a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo, em meio aos gentios. E a nação ficou agora de lado. Mas isto é para sempre? Tropeçaram para que não mais se levantassem? Para que não mais pudessem se voltar para Deus? A resposta é o tema da nossa mensagem nesta noite. Se Israel pôde ou não, ou poderá ou não se levantar. Diz a palavra de Deus. Deus se voltará novamente para Israel. Então, respondendo à pergunta, eles permanecerão afastados como nação? Não. Deus se voltará novamente para eles. É isso que Paulo afirma nesse trecho da Escritura. Ele tinha dado um alerta com a questão do enxerto. Ó, vocês aí, gentios, ramos que foram enxertados, se ele arrancou os ramos naturais para enxertar vocês, ele também pode arrancar vocês e enxertar de novo os ramos naturais. Cuidado. Então, Paulo vai dar essa resposta agora, dividindo em duas partes. Em duas partes. A primeira parte, ele diz assim, há um mistério revelado. Falamos hoje pela manhã, na escola dominical. Há muitas profecias, muitas expressões, muitas histórias. Você olha a história de Oséias, é uma coisa impressionante, como Deus fala a respeito deste endurecimento de Israel, de como ele se prostitui com outros deuses, e de como Deus se volta para outro povo, um povo que não era seu povo, para alcançá-lo. E tantas outras profecias, tantas outras afirmações, que, de fato, a gente olhando para elas, é muito difícil de entender. Mas a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua escolha dos seus apóstolos, estes únicos, verdadeiros, não há outros, assim como os profetas foram aqueles no Antigo Testamento, não há mais profetas, também, presta atenção na frase, também não há outros apóstolos. Não há. Não se deixe enganar. É um título bonito, atraente, a qual o Senhor não deu direito de ninguém mais pôr, de ninguém mais se autodenominar. Apóstolos foram estes a quem o Senhor revelou os mistérios
que estavam ainda incompreensíveis no Antigo Testamento, ele revela em Jesus e nos apóstolos. É o que nós chamamos de fundamento apostólico. Eles é que nos dão a boa compreensão. Ao estudar a carta aos Romanos, por vezes eu me peguei falando assim, rapaz, como é que Paulo teve esse entendimento desse texto? Sem a revelação do Espírito Santo, sem a capacitação do próprio Deus, dando a ele o devido significado, dizendo, este mistério está agora revelado. Escreve, para que todos saibam. Então, Paulo está dizendo o seguinte, versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então, o objetivo dele, para que não se ignore este mistério, é para que não sejais presumidos em vós mesmos, para que não sejam arrogantes, para que não incorram no mesmo erro que Israel incorreu na primeira fase, quando acharam que, simplesmente por fazer parte do povo de Israel, da nação de Israel, já estavam salvos e não precisavam fazer mais nada. E que poderiam agir da maneira que quisesse, e pecar deliberadamente, e achar que Deus ia engolir isto. Então, às vezes nós podemos incorrer no erro de achar que por sermos membros de uma igreja, ou porque a frequentamos dominicalmente, e vamos lá e batemos o ponto, eu vim, fiz minha parte, minha obrigação, que Deus me abençoe agora. Ou quando entrego o dízimo, né? Agora eu paguei, estou pagando, como diz a personagem lá, né? Agora ele tem que me abençoar. Ele prometeu. Quem ficar ensimesmado nas suas obras, no que acha que está pagando, certamente se frustrará. E Paulo faz esse alerta novamente, depois dele afirmar aí no versículo 24, né? Versículo 24, diz, semelhante. Opa, meu amigo aqui em cima mudou minha página, peraí. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira braba, ou brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são naturais. O que ele está dizendo, lógico, juntamente com os demais versículos, é que ele está dizendo que os ramos naturais foram cortados. Nós não devemos ficar ensoberbecidos. Então, Paulo está dizendo, por que nós não devemos ficar ensoberbecidos? Porque eu quero que vocês não ignorem este mistério. Mas o mistério é algo incompreensível, não revelado. O que Paulo está dizendo é, este mistério, revelado agora por Deus, o qual eu passo a explicar, o qual eu passo a demonstrar. Era um mistério, era de difícil compreensão, todavia os apóstolos que recebem este mandato para explicar, para revelar aquilo que estava ainda encoberto ou misterioso nos tempos eternos, até mesmo aos anjos, os anjos olhando, anelam prescrutar, anelavam, tentando entender, que é isto? Que coisas são essas? Que maravilhas são estas? Mas aprove ao Senhor revelar aos seus profetas e agora também manifestar-se através da vida dos apóstolos, para que não sejais presumidos em vós mesmos. A razão pela qual eu estou explicando esse mistério é para que vocês não fiquem orgulhosos, ensimesmados. Por quê? Ele vai apresentar aqui essas três razões, neste ponto, né? Há um mistério revelado. Qual é o mistério? Que veio o endurecimento em parte a Israel, de duas maneiras. Endurecimento em parte, que quer dizer, nós já vimos, né, na outra mensagem, quer dizer duas coisas. Endurecimento em parte,
numérica e em parte de tempo. Então, quando ele fala endurecimento em parte, quer dizer, não foi para todos, apenas uma grande maioria, mas apenas um pouco, um percentual pequeno, um remanescente numérico, ficará sabendo, serão convertidos, crerão no Messias, aceitarão a vinda do Senhor Jesus como seu Salvador, e estes serão salvos. Em parte, um pequeno número. Os demais, grande parte, como nação, um povo todo o rejeitou. Veio para os seus, mas os seus não quiseram. Os seus o rejeitaram. Em parte de tempo. É aqui o mistério que ele quer dizer. Eles foram endurecidos para que vocês fossem abençoados. Mas é também por um certo tempo. Em parte também está dizendo, depois de um certo tempo, eles serão acolhidos outra vez. O Senhor voltará a atenção para eles. Até que haja, olha a segunda parte do mistério. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que quer dizer a plenitude dos gentios? É que o tempo deles seja completo, pleno. Falando numericamente também. Até que o número dos eleitos entre os gentios se complete. Quando se completar esse tempo e esse número, os olhos do Senhor se voltará para Israel. São raras as vezes em que nós olhamos para uma distinção tão clara na palavra de Deus, com relação a Israel, desmistificando ou talvez espiritualizando. Ele está dizendo claramente que Deus tem um negócio aí com Israel. Ele tem algo a tratar com eles. Assim como eles endurecidos em parte, por algum tempo, também os gentios terá o seu número limitado, bem como o seu tempo. Jesus também faz essa afirmação dizendo, Jerusalém será pisada até que se complete o tempo dos gentios. Quer dizer, quando se completar esse tempo, Jerusalém não será mais pisada. Algo haverá de acontecer ali. Não pelos gentios. E aí você poderá ler ou ouvir outras opiniões. Eu tenho que ter minha consciência tranquila em relação à minha interpretação, mesmo abordando comentários de um e de outro, mas a minha consciência fica em paz, entendendo que Deus haverá de restabelecer o seu contato, ou a sua atenção direta e especificamente para Israel, e há algumas coisas para acontecer ali, próximo então da volta de Jesus. Terceiro aspecto desse mistério é a revelação desse mistério, desta interpretação de coisas que já estavam escritas no Antigo Testamento, mas que não se podia entender. Paulo está dizendo, e assim, ou seja, e então, ou seja, quando se completar o tempo dos gentios, a plenitude, depois de um tempo, e que o número deles se complete, todo Israel será salvo. Todo Israel aqui, entenda-se, todo o povo de Israel que estiver vivo no momento em que se completar o tempo dos gentios. Não quer dizer que aqueles que morreram sem crer, agora receberão perdão e passarão a crer, não é isso não. Todo Israel, como nação, aquela que estiver vivendo, se for contemporâneo do completar do tempo dos gentios, da plenitude. Está tranquilo aí para entender, Então, o que o apóstolo Paulo está alegando? Ele está alegando que isso está escrito, que embora isso seja difícil de entender, era um mistério.
Deus deu a ele agora a revelação, a compreensão. A teologia dos apóstolos muitas vezes nos surpreende, né? Por exemplo, abrindo aqui um parênteses, quando a profecia fala a respeito de os filhos de Jerusalém chorando, lá no Antigo Testamento, os filhos de Ramá, que era a região onde na Galileia ou em toda a Judéia também, né, haveria um grande morticínio. Sião chorando pelos seus filhos. Aí Mateus diz assim: era isso que ele estava prevendo quando Herodes matou todas as crianças. Rapaz, eu li esse texto lá no Antigo Testamento várias vezes, jamais me ocorreu que ele estava apontando para o dia em que Jesus estivesse ali por nascer ou já nascendo, e Herodes perseguisse e matasse milhares de crianças. A profecia, Mateus diz, é isso que ele estava prevendo. Então, são revelações desses mistérios que eram quase que, ou por assim dizer, incompreensíveis ainda, mas que uma vez se cumprindo, e agora com a capacitação que Deus dá aos apóstolos, ele nos ajuda então a compreender. E assim todo Israel será salvo. Qual é a fonte? Ele diz, como está escrito. A fonte da revelação do mistério é a própria Escritura, é a palavra de Deus, a capacitação do Espírito Santo. Ele vai citar Isaías 59, no versículo 20 e 21. Primeiro, no versículo 20. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta já é a interpretação de Paulo. Veja que está escrito lá em Isaías 59, 20. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. O que Paulo está explicando é que quando o Senhor Jesus vier, eles já estarão convertidos, eles se converterão. Haverá uma ação extraordinária de conversão da nação, dos judeus. E Jesus virá a Sião, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, aos de Israel, ao povo que Deus escolheu desde Abraão, que se converterem. A esses que se converterem, o Senhor virá, diz o Senhor. E Paulo diz, virá de Sião o libertador, e ele apartará Jacó das suas impiedades. O que quer dizer? Ao longo desses anos em que o Senhor volta mais a sua atenção à conversão dos gentios, com o derramar do Espírito, com a pregação da palavra, com o convencimento que o Espírito Santo faz do pecado e do juízo, Israel está passando por lutas, por tribulações, por perseguições, sendo sustentados por algo superior, que somente aqueles que conhecem a palavra de Deus e as promessas e as profecias podem enxergar. Ao longo da história, Deus preservando esse povo, ainda que deixando eles ali, vou usar aí uma expressão ali, em banho-maria, né? Porque em dado momento, o Senhor virá para libertá-los. Como será isto? Diz o versículo 27, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Pode estar fazendo menção a Jeremias, mas eu creio que é mais possível que seja Isaías também, 59, no versículo 21, que diz assim literalmente, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Olha qual é a aliança. 2 pontos. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela. Ou seja, Deus vai mover o seu Espírito Santo em dado momento para eles.
para colocar neles um novo coração, um novo entendimento, para abrir a sua mente, para compreender as coisas excelentes a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, a quem eles endurecidos não viram, pois verão. Verão, e o Senhor vai colocar neles a sua palavra, e não se apartará da sua boca, nem da boca dos seus filhos, nem dos filhos dos filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então no versículo 20 e 21, ele está fazendo esta promessa, e o apóstolo Paulo está dizendo: haverá o cumprimento desta palavra ainda em breve. Assim, o que nós entendemos deste primeiro ponto, o mistério revelado? O mistério revelado é este: que o Senhor, em dado momento, quando terminar o tempo dos gentios, vai se voltar para eles, e haverá uma ação poderosa de Deus para convertê-los pelo poder do Espírito Santo. Mudou alguma coisa em relação ao que ele fez aos gentios? Quanto ao método, o método é o mesmo, a maneira como eles serão salvos não é porque são nação, não é porque são simplesmente filho de Abraão, mas porque o Espírito Santo vai lhes dar um novo coração e convertê-los. E eles então receberão o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Será de tal forma a ação poderosa do Espírito Santo que será como um avivamento em massa em toda a nação. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu quero que vocês saibam deste mistério revelado, para que vocês não fiquem aí se achando. Assim como eles foram endurecidos para que vocês fossem alcançados, haverá um momento em que também o Senhor retirará o Espírito de vocês e enviará para eles, para que eles também sejam alcançados. Isso nos dá temor e tremor, né? Quando será este fim do tempo dos gentios? Eu entendo que, sendo tirado o Espírito de nós e voltando-se para eles de uma forma mais massiva, a conversão dos gentios volta a ser muito difícil como era antes, no Antigo Testamento. Todavia, não sai a maneira como o Senhor age, ele não vai deixar de agir. Ele tem também conosco um remanescente, um povo, pessoas que mesmo no meio de tanta rejeição, né, quando a grande maioria, massivamente dos gentios, não querem saber de Deus, ele ainda assim terá os seus escolhidos, a quem ele vai continuar trabalhando e alcançando. Mas me parece que há uma redução de chances aí, de número, né? Então, o que nos leva a pensar: apressemo-nos em pregar para os nossos, preguemos, anunciemos, lutemos em oração, em clamor, né? Em apelo. Apela sim, pode entender no sentido literal, apela, porque o tempo está próximo, está terminando, para que então o Senhor volte ali o seu tempo para Israel, não é? Ainda que permaneça esse remanescente, nós devemos nos preocupar sim, porque as chances diminuirão, penso eu. Agora, a segunda parte da resposta que afirma que Deus se voltará novamente para Israel, são as razões pelas quais ele faz isso. Há motivos para Deus se voltar novamente para Israel. E ele apresenta agora, nesse segundo ponto, 4 motivos. O primeiro motivo é por amor. Deus se voltará para Israel por amor aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó, a aliança que Deus fez com eles,
nos teus descendentes. Ele sempre preservou em cada geração ali, pelo menos ali 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, mas ele tem uma promessa de que a sua nação, o seu povo, seria bênção para os gentios, seria luz para o mundo, e por amor aos patriarcas, versículo 28, a palavra diz assim: quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então, se houve um endurecimento e uma rejeição, rejeitaram a Deus e Deus os rejeitou e voltou-se para os gentios. Quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus, porquanto não creram no evangelho, por vossa causa, para que Deus então se voltassem para os gentios. Coisa profunda, né? Tremenda. Qual é o motivo? Quanto, porém, à eleição, Deus elegeu esse povo, não porque fosse o maior, não porque fosse o mais forte, não porque tivesse maior exército. Antes, Deus os chamou antes que existissem. Os chamou em Abraão, fazendo a promessa de Isaac a Jacó, renovando a sua aliança, e Deus faz cumprir as suas promessas. Por amor aos patriarcas, amados, por causa das promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. E o segundo motivo que ele apresenta é que as decisões de Deus são irrevogáveis. O que quer dizer isso? Não volta atrás, porque o Senhor nosso Deus não muda, nós não somos consumidos. Essa expressão é perfeita para Israel. Já teriam sido extinguidos, consumidos no fogo, mas porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é o próximo ponto, mas porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Ele não revoga, Ele não volta atrás os dons que Ele deu à nação na aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons não é dom da profecia, dom de línguas, não é esses dons não. Os dons são as dádivas, os presentes. Aquilo que Deus deu para eles, Deus não toma. Deus não tira deles. São as dádivas, como nós temos a relação de algumas delas lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 4, que nós já estudamos, né? Pertence-lhes, é deles, é dom de Deus, é presente de Deus, a adoção. Se Deus os adota, também não os rejeita. Isso é comum conosco, né? Porque para adotar hoje, uma série de exigências são feitas, porque muitas pessoas adotam crianças como quem está adotando um animalzinho. Nem um animalzinho que você adote, você não pode rejeitar mais. Quanto mais uma criança. Mas muitos rejeitam. E aí a fila cresce porque as exigências são maiores. Você está querendo brincar de adotar uma criança? Não é assim não. Aí exige, pede, cobra e pergunta, entrevista, quer saber se tem capacidade, se tem condições, até que leve a criança por adoção, é uma complicação. Então, os dons de Deus, com relação a Israel, são irrevogáveis. Ele não tira, ele não devolve a adoção. Pertence-lhes a adoção e também a glória, e as alianças que ele fez com este povo, e a legislação, e o culto, e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. É deles, pertence a eles, e ninguém tira deles, nem mesmo o Senhor.
não desiste e não revoga, são irrevogáveis, inegociáveis. E como diria o Vicente Mateus, invendível e imprestável, né? As leras do Vicente Mateus, né? Quem quiser eu explico depois. Agora, outra coisa que é irrevogável, os dons e leia aí, versículo 29, os dons e a vocação. O que é a vocação? É o chamado. Às vezes a gente chama alguém para fazer alguma coisa e se arrepende, né? Deixa quieto, deixa eu falar com outra pessoa. Quando Deus faz o chamado, é irrevogável. Ele chamou. Mas ele se enganou, porque o povinho... Não, é esse mesmo que ele queria, e é irrevogável o seu chamado, e ele sustenta o seu chamado. É um chamado para ser bênção. Vem aqui, Abraão. Tu e a tua descendência será uma bênção. Se tu uma bênção. Não simplesmente uma ordem, uma exortação. Seja uma bênção, Abraão. Não é isso. Simplesmente ele está dando uma ordem, uma determinação. O chamado é eficaz para realizar aquilo que ele intencionou. Então, são endurecidos pela sua própria incredulidade, mas esse endurecimento gerou bênção para salvar o mundo. Até quando eles rejeitaram o Senhor, foram uma bênção. Porque esse chamado é uma determinação de Deus. Vocês vão ser uma bênção para o mundo. No momento do endurecimento, mataram o Filho de Deus, para que a sua morte fosse nos representando, recebendo sobre si o castigo que nos traz a paz com Deus. Mas o seu retorno, quando então Deus se voltar para eles, e que for derramado sobre eles o Espírito Santo de Deus, os convencendo do pecado e do juízo, levando-os à conversão, será uma bênção ainda maior, como disse o apóstolo Paulo no texto que lemos na semana passada. Se o endurecimento foi uma bênção, avalie a conversão. Será vida, será um momento em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor, será o momento em que nós haveremos de ter a vida eterna na presença do Senhor nosso Deus. Então, as decisões de Deus são irrevogáveis, é o segundo motivo pelo qual Deus fará isso outra vez com eles. Terceiro motivo, é a misericórdia de Deus, diz assim o versículo 30, porque, aí o versículo 30 e 31, é um jogo de palavras, realmente, da maneira como está escrito, montada a frase, um pouquinho complicado, mas o que ele está dizendo? Assim como vós, quem é vós que ele está falando? Quem são vós? Vós os gentios. Assim como vocês, gentios, outrora em outro tempo, fostes ou foram desobedientes a Deus, mas agora, o que aconteceu? Vocês alcançaram misericórdia? Vocês que eram gentios e andavam longe, não queriam saber dele, a misericórdia de Deus alcançou vocês? Do mesmo modo, assim também, ele diz ainda, à vista da desobediência deles, quer dizer, já que eles foram desobedientes, a bênção se voltou para vocês. Versículo 31, assim também estes, quem são estes agora? Os israelitas, os judeus. Assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles também alcançassem a misericórdia. Então, sendo eles desobedientes como nós éramos, se a misericórdia nos alcançou, também a misericórdia vai alcançá-los, porque a misericórdia de Deus é grande e é poderosa para salvar a quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem quer e salva quem lhe apraz.
Se em dado momento ele quis endurecer e manifestar a sua misericórdia a nós, gentios, haverá então esse momento, este motivo pelo qual ele vai ainda se voltar para Israel, porque a sua misericórdia agora vai se voltar para com Israel. Assim como foi conosco, com os gentios. E o quarto motivo que ele apresenta é a justiça de Deus. Porque para usar da sua misericórdia, tanto para um como para com o outro, o que ele fez? Encerrou a todos em desobediência. É justiça. Ninguém melhor do que ninguém. Todos pecaram. Todos se extraviaram. E ninguém quis saber dele. Então foram encerrados. Veja aí. Porque Deus a todos encerrou. Encerrados é o mesmo que encarcerados, presos. Ele os aprisionou na desobediência, para que ninguém possa chegar diante de Deus batendo a mão no peito dizendo, eu sou bom. Todos foram encerrados, presos, cativos, em desobediência, para que ninguém prevaleça diante de Deus. Mas para quê? A fim de usar misericórdia para com todos. Essa é a vontade de Deus. A figura aqui é da humanidade presa, cativa, como Israel estava cativa lá no egípcio. Somente pelo poder extraordinário de Deus, que lhes enviou um libertador, que derramando o sangue do Cordeiro, os livrou e os libertou da morte, os tirou do cativeiro. Assim também o Senhor faz com a humanidade, que está em cativeiro, todos encerrados em desobediente, envia o seu Cordeiro para derramar o seu sangue precioso e a todos livrar do cativeiro da morte. O Senhor então envia a libertação. É uma figura tremenda. São essas então as razões, os 4 motivos pelos quais o Senhor, Deus, se voltará novamente para Israel. Então, a conclusão é esta: que Deus revelou um mistério, outrora oculto. Todo Israel será outra vez enxertado na oliveira, para usar a figura da mensagem da semana passada, né? Do texto anterior. Deus tem então os seus motivos santos para fazê-lo, para se voltar para Israel e para enxertá-lo outra vez como nação no seu reino. A maneira pelo qual ele vai fazer isto será desta vez ele não vai quebrar os ramos enxertados. É interessante isto, né? Parece que ele só deixa de dar ênfase ou foco nos gentios, mas ele não tira os gentios da árvore. Permanecem lá aqueles que foram salvos, que creram, que se voltaram para Jesus. E ele passa a enxertar novamente os ramos naturais. Esta é a maneira pela qual ele vai fazer. Será pelo derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel, sobre este povo que tem aí sofrido perseguições altíssimas ao longo da história. Deus se voltará para eles. A conclusão então é que Deus escolheu, ou Deus resolveu salvar os seus escolhidos, tanto em Israel, dentre os judeus, como também em todas as nações. Não somente nas nações, mas Deus também se voltará outra vez para Israel. Todos que estavam cativos no império das trevas, por causa do pecado, o Senhor estendeu a sua mão. A figura que eu quero dizer é esta: estendeu a sua mão para os tirar.
Reforço porque quando eu era pequeno eu escutava uma música. Quando Jesus estendeu a sua mão. Eu ficava pensando numa mão estendida no varal. É coisa de criança, né? Loucura. Mas Deus estendendo a mão para salvar, para socorrer e nos tirando do império das trevas para o reino do seu Filho amado, para o reino de Deus. Então, se voltará outra vez para Israel, o Salvador virá a Sião, a igreja, para buscar a sua noiva ataviada, enfeitada, preparada para as bodas do Cordeiro. Será então o dia ditoso, maravilhoso, para toda a terra, para todos aqueles que dormiram crendo, terão seus corpos ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos se ajuntarão, tendo seus corpos transformados, se encontrando com o Senhor Jesus nos céus. E então, a gente fica pensando, né? Eu não gosto daquele termo Israel, o relógio de Deus, porque a gente vê muitas pregações, pronunciamentos, dizendo que tem que ficar olhando para Israel, o que acontece, o que não acontece. Então, a gente ficar nessa literalidade, pouco proveito terá, né? Mas é inegável, não deixa de ser verdade, que até bem pouco tempo, não se tinha nem mesmo Israel para enxergar ou para dar esta mensagem que foi dada hoje. Era difícil. Você fala, não, as coisas já se cumpriram para Israel, não acontecerá mais nada. Mas a partir de 1945 teve que rever essa interpretação. E nós podemos hoje ver esta nação reflorescendo. Deus vai abençoá-los enquanto nação, enquanto povo. Eu vejo que Ele já abençoou em todo o tempo. Como pode um povo permanecer vivo, sendo perseguido de morte para extermínio? E eles saem, geração após geração, enriquecidos. Vão lá, tomam tudo deles. Joias, dinheiro, obras de arte, zera tudo. Daí a 1, 2 gerações estão eles de novo, ricos, abençoados, não é? É algo extraordinário. Se você não quiser crer assim, não creia, eu creio. Eu creio que é assim. E logo o Senhor há de manifestar a sua glória espiritualmente também. Eu creio. Mas, agora, nós podemos ver e aguardamos um grande avivamento para a conversão, pelo menos da sua maioria, para que se diga, Israel crê no Senhor Jesus. É um povo também agora cristão. Não vai dizer apenas judaico, judaizante, mas um povo cristão. Haverá de se fazer esta confissão. Então, algumas coisas, a conclusão está longa, né? Mas dá para segurar, não dá? Algumas coisas são importantes nós percebermos antes da vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: a vinda do Senhor não acontecerá antes que aconteça, quem lembra? Começa com após, termina com zia. Apostasia. Eu não sei não, mas eu acho que eu já tenho visto uma grande apostasia. Nós tivemos uma grande apostasia do cristianismo, sendo restaurado, recuperado pela reforma, mas a reforma precisa ser feita de novo, e já vivemos dias que precisaria muitíssimo mesmo acontecer uma reforma, mas uma apostasia a nível mundial, onde a grande maioria das pessoas não querem mais saber de Deus nem de religião, estão apostatando de uma maneira generalizada. Antes que o Senhor Jesus venha, é necessário que haja apostasia e a manifestação do iníquo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses,
a manifestação do iníquo será segundo a eficácia de Satanás. Ele está preparando todo o cenário, está mexendo as peças, como num joguinho de xadrez, montando, armando o bote, até que ele se manifeste. Quando ele se manifestar, cumpriu-se duas coisas. Mas pelo que vemos agora, na carta aos Romanos, há uma terceira coisa que nós precisamos ficar atento. A primeira, então, foi o quê? Apostasia. A segunda, manifestação do iníquo. Agora também podemos perceber que há a necessidade de que percebamos um avivamento e uma conversão em massa para Israel. Quando você vê essas coisas acontecendo, exultai, porque o tempo está próximo, está às portas, o Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que nós podemos ficar atentos com essas coisas, esperando que se cumpram, para que nós possamos, então, receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que podemos aprender? São muitos os ensinamentos, né? Mas nós podemos perceber aqui que o Senhor revelou os seus mistérios na Escritura. Ou seja, da Escritura para a Escritura. Não creiam em falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, que abrogam ser de Deus, trazendo novas revelações. Está escrito, está escrito, está explicado. Está escrito o mistério, e o mistério está revelado na Escritura. Não deem ouvidos, cuidado. Devemos, então, nós pregarmos os mistérios revelados de Deus, instruindo a igreja. E a igreja deve também se apegar aos ensinos da palavra de Deus. Não há, portanto, novos mistérios, não há novas revelações. E também nós podemos aprender, as misericórdias de Deus não têm fim. Ele é fiel e permanece fiel. A sua palavra, as suas promessas estão postas e Ele as cumprirá cabalmente e integralmente em breve. Portanto, queridos irmãos, não cessem de pregar o Evangelho. É o nosso dever, é nossa missão, anunciar, porque logo se completará o tempo dos gentios. Ai, ai, ai. Que há de ser dos gentios? O Senhor vai voltar a sua atenção de novo para Israel, e nós, gentios, haveremos então de passar muitas dificuldades, muitas tribulações, e receberemos perseguições, semelhante ao que aconteceu com a nação de Israel, né? Então, devemos estar preparados para tudo isto. Amém, queridos? Quero chamar os presbíteros que venham à frente, para nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor.